Às vezes, a vida parece um campo minado, não é? Um momento estamos bem, e no outro, um novo desafio surge, virando nosso mundo de cabeça para baixo. Você já se perguntou por que a vida insiste em nos colocar à prova? Por que mesmo depois de ajeitar tudo, trabalho, relacionamentos, saúde, algo sempre acaba dando errado? Eckhart Tolle, em sua profunda sabedoria, nos convida a questionar essa perspectiva. Ele nos lembra que a vida, por natureza, é repleta de desafios e que esperar o contrário é um erro. A grande questão não é se os problemas virão, mas como reagimos a eles. Você se sente como se estivesse sempre lutando contra a maré, comparando sua dor interna com a felicidade aparente dos outros nas redes sociais? Aquele sorriso perfeito no Instagram, aquela vida sem falhas no Facebook. Tudo isso nos faz questionar: por que só eu sofro? Eckhart Tolle nos revela uma verdade poderosa. Todos, de uma forma ou de outra, estamos navegando por dificuldades. A diferença está em como escolhemos responder. Vamos mergulhar em uma jornada para entender por que a adversidade não é um erro do universo, mas sim um convite para o crescimento da consciência. Prepare-se para descobrir como transformar a dor e a frustração em um catalisador para uma nova forma de viver, mais presente, mais real e, acima de tudo, mais consciente. O que vamos explorar hoje não é sobre eliminar os problemas, mas sobre como a sua reação a eles pode, na verdade, ser o maior problema. A vida, como nos mostra Eckhart Tolle, é um fluxo contínuo de desafios. Em vez de ser um erro a ser corrigido, essa é a sua natureza fundamental. Você pode passar por um período de tranquilidade, onde tudo parece estar no lugar certo. Sua carreira, sua casa, suas relações e sua saúde. Mas mais cedo ou mais tarde, algo vai dar errado em algum lugar. E é nesse ponto que muitos de nós caem em uma armadilha, a da reação pessoal. A tendência é encarar os problemas como uma ofensa pessoal. Por que sempre eu? É o lamento que surge, alimentado pela ilusão de que a vida dos outros é perfeita, especialmente quando olhamos para as redes sociais. Essa projeção de uma vida ideal nas mídias sociais é um fenômeno que Tolle descreve como a persona, uma máscara que apresentamos ao mundo. A palavra persona vem do latim e significa máscara. No passado, as pessoas também usavam máscaras sociais, mas a tecnologia moderna amplificou isso a um nível sem precedentes. Filtros, Photoshop e posts cuidadosamente editados criam uma imagem de nós mesmos que muitas vezes não corresponde à nossa realidade interna. Eckhart conta até mesmo uma história pessoal, onde fotos dele foram editadas para que ele parecesse uma criatura angelical de 25 anos, uma imagem da qual ele pediu que parassem de usar depois de anos. Essa máscara que apresentamos recebe likes e fortalece uma identidade falsa, uma ficção completa. O problema é que, enquanto nos escondemos atrás dessa ficção, nossa verdadeira dor e sofrimento permanecem sem serem reconhecidos. O primeiro passo para a consciência é aceitar a natureza da vida. Ela é desafiadora e essa não é uma falha sua. O que a vida faz quando nos lança um desafio, seja a perda de um ente querido, uma doença repentina ou a perda do emprego, é nos apresentar uma bifurcação, como uma encruzilhada no caminho da nossa consciência. De um lado, podemos nos tornar menos conscientes. Do outro, podemos nos tornar mais conscientes. Infelizmente, Eckhart observa que a maioria das pessoas, ao enfrentar adversidades, reage com menos consciência, caindo em estados de ansiedade, medo ou raiva. Essas emoções não são apenas reações, são uma forma de fuga, uma tentativa mental de argumentar com o que é. A mente se agarra a pensamentos como "isso não deveria estar acontecendo", e essa resistência interna cria um sofrimento ainda maior. E se a dor que você sente agora não fosse apenas um problema, mas uma oportunidade? E se a frustração não fosse um sinal de que você está no caminho errado, mas sim um sinal de que a vida está te chamando para um nível mais profundo de ser? Eckhart Tolle nos lembra que um desafio, quando encarado de frente, pode nos levar a um estado de maior presença e aceitação. Em vez de reclamar e se ressentir do que a vida está fazendo com você, a consciência nos permite aceitar a isness, a essência do momento presente. Essa aceitação não é resignação passiva,
mas sim uma mudança fundamental na forma como nos relacionamos com a realidade. A raiva e o medo que sentimos não são apenas sentimentos, são uma energia que muitas vezes é um resíduo de sofrimentos passados, o que nos leva a um conceito central, o corpo da dor. Eckhart Tolle nos apresenta o conceito de corpo da dor, um resíduo de sofrimento emocional que carregamos dentro de nós. Esse corpo da dor é um campo de energia que se manifesta como ansiedade, raiva, irritação ou uma sensação de falta de sentido. Ele pode ser um eco de traumas de 2 anos atrás, da raiva que você sentiu no trânsito hoje, ou de sofrimentos da sua infância. A boa notícia é que não estamos condenados a sermos escravos desse corpo da dor. O primeiro passo para a liberdade é a consciência. A prática é simples, mas poderosa. Aplique a atenção ao seu estado interior. Agora, neste exato momento, feche os olhos por um segundo e sinta-se. Existe alguma tensão, uma leve irritação, talvez uma ansiedade sutil que você nem notava. Em vez de julgá-la, eu não deveria estar com raiva, ou tentar se livrar dela, apenas a reconheça. Apenas diga a si mesmo, aqui está a raiva, eu a vejo. Não a combata, não a alimente. Apenas esteja com ela no presente. Esse ato de observação é o ato de se tornar consciente. Essa é a chave, a aceitação do que é, sem tentar mudá-lo ou fugir dele. A energia da dor, que antes te controlava, começa a se dissolver na luz da sua atenção. A próxima vez que um desafio surgir, em vez de reagir, simplesmente observe. Observe a raiva, observe o medo, e nesse espaço de consciência, você encontrará a sua verdadeira força. Vimos que a vida, por sua natureza, nos impõe desafios contínuos. Em vez de lutar contra essa realidade e nos comparar com a felicidade superficial das redes sociais, a sabedoria de Eckhart Tolle nos convida a uma mudança radical de perspectiva. Os desafios não são um erro, eles são um convite direto para o crescimento da nossa consciência. Ao invés de reagirmos com medo, raiva ou ansiedade, podemos usar esses momentos para nos tornarmos mais presentes. A prática que ele nos ensinou é a de aplicar a atenção ao nosso estado interior. É a de olhar para o nosso corpo da dor, aquele resíduo de emoções passadas que ainda vive em nós. O segredo não é se livrar dessa dor, mas simplesmente reconhecê-la sem julgamento. Esse simples ato de aceitação é a porta para a consciência. Então, eu te convido a fazer algo agora. Observe. Observe a emoção que surge em você, a ansiedade que te aperta, a irritação que te incomoda. Apenas observe, como quem observa a chuva caindo. Reconheça que a vida é difícil e que você não precisa lutar contra ela. Em vez disso, encontre a paz em meio à tempestade, simplesmente estando presente. Deixe um comentário e me diga, que emoção você está observando agora? Compartilhe e junte-se a esta comunidade de consciência. O caminho para a liberdade não é sobre o que acontece com você, mas como você escolhe responder. E essa escolha começa com um simples ato de atenção. Para continuar essa conversa sobre presença e aceitação, que tal compartilhar um pouco da sua experiência? Deixe um like se este vídeo tocou seu coração e se este ensinamento de Eckhart Tolle ressoa em você. E nos comentários diga qual é a emoção ou o desafio que você mais tem observado em si mesmo ultimamente. Juntos, podemos criar um espaço de apoio e consciência mútua, lembrando uns aos outros que não estamos sozinhos nesta jornada. Sua partilha é um presente para a nossa comunidade.